A graça e a paz, Senhor Jesus Cristo, a todos que estão conectados nesse vídeo. Hoje nós queremos ver atributos, santidade de Deus. Só Deus é santo. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 15, o verso de número 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: quem não temerá e não glorificará o teu santo nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então veja só que só Deus é santo, pois tu és santo. Porque Deus é santo, ele diz: por isso, porque tu és santo, então todas as nações virão e adorarão diante de ti, pela razão dele ser santo. E prossegue: porque também os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E os atos da justiça de nosso Deus se fizeram manifestos. Só Deus é santo. Ninguém mais, além de Deus, é santo. Em Romanos 3, o verso 23, nos diz a palavra do Senhor que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Todos, exceto Jesus Cristo. Todo ser humano é pecador. Não há um sequer que não cometera pecado. E ainda Romanos 3, o verso 10 diz que olhando Deus dos céus, não viu um justo sequer. A santidade de Deus é o atributo dos atributos, segundo alguns teólogos. Por quê? Porque todos os seus atributos são banhados pela santidade. O nome de Deus é santo. Seu santo nome, diversas vezes se refere a ele no meu santo nome. A sabedoria de Deus é santa. O poder de Deus é santo. O amor de Deus é santo. A graça de Deus é santo. A misericórdia de Deus é santa. A sua ira é santa, porque a sua ira é a manifestar da sua santidade contra toda pecaminosidade. Portanto, ela é santa. Por isso Deus não pode suportar, tolerar, conviver, aceitar o pecado, porque Ele é santo. Daí o derramar de taças de ira sobre a humanidade, de muita ira, muitas pragas, muitas coisas desgraçantes, porque a santidade de Deus não pode se conformar, aceitar, concordar, apoiar, conviver amigavelmente com o pecado. Deus é tão santo, portanto, que exerce a sua ira. A sua santidade é o oposto de toda impureza, de todo pecado, de toda transgressão. Certo teólogo chamado Charnock, ele diz que o poder de Deus é a mão de Deus, a onisciência de Deus são os olhos de Deus, a misericórdia de Deus são as suas entranhas, a eternidade de Deus é a sua duração, mas a santidade de Deus é a sua beleza que está sobre a sua onisciência, sobre a sua misericórdia, sobre a sua eternidade, sobre o seu poder e sobre todos os demais atributos de Deus. Os Salmos de número 96, versículo 9, nos diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. E o verso 13 do Salmo 96 ainda diz acerca desse Deus santo, que ele vem julgar a terra com justiça, porque ele, sendo santo, é impossível que ele haja com injustiça, ou que inocente o pecado, que inocenta a culpa de alguém, não. Todo pecado tem que ser pago. Ai de nós então, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, de natureza pecaminosa, de procedimentos pecaminosos. Por isso mesmo, então, Deus providenciou uma solução para este impasse, visto que Ele nos ama, não nos quer condenar.
mas é justo, é santo, tem que nos condenar. E então ele enviou Jesus Cristo como a solução, para que Jesus Cristo na cruz, como diz Isaías 53, levasse sobre si os nossos pecados e pagassem pelos nossos pecados, satisfazendo e recebendo e satisfazendo a ira de Deus sobre os nossos pecados que caíram sobre ele e que foram moídos, triturados nele, em Cristo Jesus, no agonizante sofrimento da cruz do Calvário. A santidade de Deus é celebrada na terra e nos céus. Isaías 6, verso 3. Ali quando Isaías fala, tem a visão acerca de Deus, e os querubins e os serafins, eles clamam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O seu nome é santo. Os Salmos de número 89, versículo 35, Deus chega a jurar por si mesmo, e então ele usa a expressão: jurei na minha santidade. No Salmo 30, versículo 4, louvem ao Senhor os seus santos, louvem ao Senhor os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Nós que somos chamados de santos, santificados em Cristo Jesus, devemos louvar o santo nome do nosso Deus. Os Salmos de número 27, verso 4, nos diz uma coisa, o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor Deus, e a buscarei de todo o coração, que eu esteja todos os dias da minha vida na sua presença, para contemplar a beleza da sua santidade e meditar na sua presença. Observe bem a beleza da santidade do nosso Deus. A santidade de Deus é a sua beleza, é a beleza da perfeição de Deus em todo o seu ser, em toda a sua essência, em todos os seus atributos. Na sua soberania, Deus é santo. No seu poder, Deus é santo. Na sua onisciência, onipresença, Deus é santo. Na sua palavra, Deus é santo. Em tudo que Deus faz, Deus é santo. Em tudo que Deus é santo. Sem soberania de Deus, Deus seria fraco, seria sem onipotência. Mas sem a santidade de Deus, todos os seus atributos, a sua soberania seria desgraciosa, não seria graciosa, e não seria linda, não haveria beleza nela. A santidade de Deus é sem mancha, sem defeito, é perfeitamente perfeita. Deus é perfeitamente perfeito. O Salmo 145, verso 17 diz que justo é o Senhor em todas as suas obras. Todas as suas atitudes são justas, todas as suas atitudes são perfeitas, são santas. O homem foi criado perfeito. Vendo ali em Gênesis, Gênesis 1, verso 31, após Deus ter feito todas as coisas, viu Deus que tudo quanto ele fez era santo, tudo quanto ele fez era perfeito, tudo quanto ele fez era puro. Deus fez o homem santo, perfeito. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez Satanás, os demônios, perfeitos, santos. Vemos isso quando lemos, por exemplo, Judas capítulo 6. E ali diz que Satanás e os demônios, eles se desviaram da presença de Deus. Porque tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus fez é santo. Por Deus ser santo é que Ele odeia o pecado, Ele proíbe o pecado, Ele condena o pecado, Ele não participa de coisas erradas, pecaminosas. Em Romanos 7, versículo 12, diz que a lei é santa, o mandamento é santo, o mandamento é perfeito, a palavra de Deus é santa e perfeita. Na cruz, portanto, Deus demonstra o seu ódio pelo pecado, quando Ele moe, tritura seu próprio Filho, porque ali na cruz caíram sobre Jesus os meus e os seus pecados. Se somos perdoados de graça, porque Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Mas aqueles que não depositam seus pecados aos pés da cruz de Cristo, que levou os nossos pecados, inclusive os que vamos ainda cometer, todos os nossos pecados foram pagos.
É por isso que Deus chama o seu povo de santos. Porque Jesus nos purificou, nos justificou, nos santificou ali na cruz do Calvário, através da sua agonizante morte. Mas aqueles que Jesus não levou sobre si o pecado deles, conforme Isaías 53, parte final do capítulo diz, levou sobre si o pecado de muitos, não de todos, porque daqueles que não creem em Jesus, daqueles que não depositaram seus pecados aos pés da cruz de Cristo, continuam com seus pecados sobre si. E então no inferno Deus demonstrará perpetuamente a sua ira sobre estes, por causa dos pecados que eles preservaram em suas vidas e não os confessaram e os deixaram, ainda que muitos ainda religiosos sendo. A sua santidade é demonstrada, portanto, na sua ira. São as duas maiores manifestações de santidade de Deus através da sua ira. Uma é a cruz, quando ali a ira de Deus derramada sobre Jesus, que pagava sobre os nossos pecados. E outra é o inferno, quando então a ira de Deus, por conta da sua santidade, derramada perpetuamente sobre aqueles que não receberam Jesus como Senhor em suas vidas. Já o salmista, no Salmo 22, fazendo ou descrevendo sobre Jesus, que haveria de cumprir, de acontecer com Jesus, no versículo 1 do Salmo 22 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso se cumpriu na cruz, quando Jesus clamou, então, Deus meu, agonizando, com a alma apavorada, porque ele estava recebendo a descarga pesada da ira de Deus sobre os nossos pecados que estavam sobre ele, porque ele, sem pecado, então morreu pelos nossos pecados. No versículo 6 do Salmo 22 ainda diz: aqueles que passam zombam de mim e meneiam a sua cabeça. Isso aconteceu ali na cruz. Zombaram dele, cuspiram nele, bateram nele. Houve até quem dissesse: salvou a tantos, porque não salva-te a ti mesmo. Zombavam deles, que passavam, meneavam a cabeça, com vergonha dele, porque estava escrito em cima: eis o rei dos judeus. Mas no versículo 3 do Salmo 22 diz: tu és santo. Jesus era santo, Jesus não tinha pecado, o único homem, o único ser humano sem pecado. Nós temos que valorizar isso, se é que entendemos isso, se é que compreendemos isso, o que Jesus fez por nós, sendo ele santo, se fez pecado por nós, se fez maldito em meu, em seu lugar, levando sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para satisfazer a ira de Deus. Há muitos crentes que não entenderam isso, porque senão valorizariam isso com temor e tremor e com muito vigor, com muita veemência. A cruz e o inferno, portanto, são as duas maiores manifestações do ódio de Deus contra o pecado. E o ódio de Deus contra o pecado em nós já foi manifesto na cruz, mas naqueles que não creem em Jesus será manifesto o inferno. No entanto, em Jesus é a solução para o ser humano. Jesus é o único caminho, a única verdade e o único caminho para a vida. Ele é a própria vida, fora dele é morte, fora dele é cruz. Mas aqueles que seguem a Jesus, seu fardo pesado são levados por Jesus. Deus não vai não, pastor, me condenar por causa do meu pecadinho, uma coisica de nada que eu não abro mão. É meu pecadinho que eu todos os dias cometo, ou todas as semanas, é uma coisa muito simples, muito pequenininha. Deus não fará conta disso. Querido, não se engane. A ira de Deus não aceita pecado. A santidade de Deus não aceita pecado. A santidade de Deus se manifesta com ódio sobre o pecado. Deus odeia o pecado. Deus não perdoa o pecado. Ele perdoa o pecador, mas o pecado tem que ser pago. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Se nós estaremos na glória com Deus, não é por merecimento nosso, é porque
a ira de Deus foi derramada em Jesus. O sangue de Cristo, portanto, nos purifica de todo pecado. Mas aqueles que não têm a marca do sangue de Cristo sobre as suas vidas, estes continuarão a ter de pagar e a de receber a ira vindoura. E a ira vindoura é perpétua, que é o inferno, que isso é eterno. Não há purgatório, que alguém passe por lá e saia, não. Uma vez condenado, condenado para sempre. Como uma vez salvo e no céu para sempre. A questão é, o sangue de Cristo, Jesus, na cruz, está valendo sobre a sua vida? Ou o seu próprio sangue terá que dar contas no dia do grande juízo? Você já recebeu a validação da sua salvação em Cristo? Ou você está seguindo, pensando e querendo ir para o céu por conta própria? De forma independente, isso é impossível. Arthur Pink, ele diz que por um pecado, Cã, filho de Noé, foi amaldiçoado ele e todos os seus descendentes. Ele diz que Moisés não pôde entrar na terra prometida por causa de um pecado. Ele cita também o servo de Eliseu, Geazi, que por causa de um pecado foi amaldiçoado com lepra, ele e os seus descendentes. Ele cita que Adão foi expulso do paraíso, Adão e Eva, por causa de um pecado. Você tem coragem de preservar pecado em sua vida? Você é melhor do que esses nossos antepassados? Será que Deus que é santo, vai tolerar e suportar e aceitar? É só um pecadinho meu? Não. Nós não podemos viver em pecado, andar em pecado, preservar pecado, porque a santidade de Deus não pode aceitar pecado. Deus é luz e o pecado é trevas, e a luz dissipa as trevas. Ou Cristo pagou pelos seus pecados, ou você terá que pagar pelos seus pecados eternamente, infindavelmente no inferno. Sem Deus, os sem Deus e também os religiosos não levam a sério essa doutrina da santidade. Vivem muitos tentando esconder de Deus dentro das próprias igrejas e pensando, não, Deus não fará conta de mim, não, Deus não vai se importar com essa minha atitude, é só uma que eu tenho, não, é só a omissão de não falar de Jesus, não, é só o mau costume de falar palavrão, não, é só o mau costume de fofocar, não. Ora, nós todos caímos em todos os tipos de pecado. Quem nunca pensou, desejou, por exemplo, ao ver na TV um grande bandido, às vezes nunca, crueldade da mãe matar o filho, por exemplo, e de repente você não desejou a morte daquela mãe, ou pelo menos pensou que merece a morte. Ora, você já cometeu o pecado ali, a quebra de não matarás, no pensamento, mas cometeu. Quem nunca, durante toda a vida, sendo normal, nunca adulterou, pois Jesus diz que só de olhar para uma mulher e desejá-la, e no caso aqui, a mulher para o homem, já adulterou. Ora, somos sujeitos a cair em todos os tipos de pecados, mas o que nós não podemos é viver, é amar, é preservar nenhum tipo de pecado. E os religiosos, eles pensam que Deus não fará conta do pecado que preserva em suas vidas. Penso eu que os religiosos são ainda piores do que os sem Deus, porque além de passar, são mais infelizes, porque além de passar a vida dentro da igreja, ou de igrejas, enganando-se a si mesmos, no final ainda receberão a ira vindoura. O Salmo 50, versículo 21, nos diz que Deus diz, pensas que sou como tu? Pensas que sou como você? Não, Deus não é homem. Deus não abre mão. A sua santidade é perfeitamente perfeita e jamais comungará com o pecado. Deus é santo de natureza.
assim como nós somos pecadores de natureza. Deus é santo de caráter, assim como nós somos pecadores de caráter. Mas nós, remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo, que cremos, aceitamos, recebemos o sacrifício que Ele fez por nós, a nossa dívida não será cobrada, porque Jesus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, e quando ressuscitou, venceu a morte, e restaurou, e agora Ele é o nosso representante diante de Deus. Deus nunca ignora o menor pecado, como diz o escritor aos Hebreus 9:22, não há remissão, não há perdão de pecados, sem derramamento de sangue. Quem paga pelos seus pecados? Quem vai pagar pelos seus pecados? Quem pagou pelos seus pecados? Se você não recebeu o pagamento que Jesus Cristo já fez, então você terá que pagar. Mas se você recebeu, se isso é fato, se isso é verdade, a evidência deve estar na sua vida, no seu comportamento, na sua atitude, na sua forma de falar, na sua forma de proceder, na sua forma de viver, na sua forma de pensar, na sua forma de sentir uma verdadeira vida de santidade. Os homens seculares não querem saber desse Deus, um Deus santo, e aqueles que criam deuses, ou que adoram a qualquer outra coisa senão a Deus, o único, vivo, verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, jamais aceitam um Deus plenamente santo, como é o Deus das Escrituras. Aonde Deus está, esse lugar é santo. Nas pessoas em quem Deus está, tais pessoas são santos. Ali em Êxodo 3, verso 5, quando Deus falando com Moisés na sarça ardente, e ele então diz para Moisés: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o local, a terra onde você está, é terra santa. Era santa porque Deus estava se manifestando ali. Há quantas pessoas que às vezes no momento da adoração, aquele momento é santo, porque é separado para manifestação, onde Deus está se manifestando e onde nós estamos interagindo com Ele. Mas quantos de forma irreverente se portam na presença do Deus Santo? Por isso, a ira de Deus, ir a Deus, para você ir a Deus, para você se chegar a Deus, somente através de Jesus Cristo, porque só Ele é santo, e Ele é santo. Nós falamos com Deus, portanto, em nome de Jesus, temos livre acesso ao Pai, porque Jesus, o Santo, o único homem sem pecado, e que pagou pelos nossos pecados, nos representa como homem diante de Deus. Ele é o segundo Adão, segundo representante da raça humana. Deus é de origem, santo de origem. Deus é a fonte de toda a santificação, de toda a santidade. E o busquemos em todos os dias da nossa vida, porque Deus, e só Deus, pode nos santificar, porque Deus é santo. Nós também devemos buscar a santidade. Sabemos que não somos santos, quanto deveríamos ser, mas a desejamos e a buscamos. E Deus, quando olha para nós, não vê, não olha para os nossos pecados, mas olha pelo Espírito Santo que está, para o Espírito Santo que está em nós. E por isso Ele nos chama de santos. Que Deus abençoe a sua vida, que você busque diariamente vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que você busque a esse Deus santo, com temor, com respeito, com amor, com vontade, com carinho, com dedicação, porque Deus é santo e só Ele é santo, santo, santo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, hoje e eternamente. Amém, amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus Santo, nós te agradecemos e te glorificamos, porque o Senhor é perfeito,
porque o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz, em tudo que o Senhor é. E porque o Senhor, na tua maravilhosa graça, que é melhor do que a vida, o Senhor nos tem aperfeiçoado, muitas vezes através até mesmo dos nossos sofrimentos, das nossas mazelas. O Senhor nos tem mostrado quanto somos falhos e pecadores e carecemos de Ti, mas sabemos que o Teu amor é santo, a Tua graça é santa, a Tua misericórdia é santa, e o Senhor tem dispensado a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia sobre nós, e por isso nós experimentamos uma alegria indizível, sobre-humana, que vem de Ti, que só o Senhor dá, esse prazer, esse contentamento em nossa alma, que aqueles que não Te experimentaram e não respeitam o Senhor na beleza da Tua santidade, não conhecem o que é essa paz, essa alegria, este amor, este prazer de viver. Muito obrigado, porque sendo o Senhor santo, as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Muito obrigado porque elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E muito obrigado porque o Senhor é bom para conosco. E nós não merecemos tamanha bondade. Isto é graça. Muito obrigado pela vida de cada um que ouvindo essa reflexão. E que o Teu Espírito acrescente a cada mente, a cada coração, a paz que vem de Ti, o amor que vem de Ti, a vida abundante que só o Senhor tem para dar. E que assim o Senhor abençoe a cada um que está ouvindo, segundo a sua realidade e a sua necessidade. Senhor, nós clamamos que o Senhor nos consagre a Ti, e que o Senhor nos santifique dia a dia, e que dia após dia estejamos sendo santificados pelo Senhor, e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.